Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. É o que eu desejo para vocês e é o que vai acontecer. Bom, neste vídeo nós vamos falar desse suspeito. Este suspeito, para quem não conhece, é o famoso assassino do Zodíaco, tá? É um serial killer, digamos que ele é o mais famoso. Por quê? Porque até hoje... Vamos ao vídeo? Olha, quando as pessoas falam: ah, a polícia não descobriu, a polícia não corre atrás, etc. Pô, gente, não é tão simples assim não. Porque eu, por exemplo, né, fui pesquisar, e impressionante, mesmo sendo fontes internacionais, cada uma tem alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu peguei o que eu achei que era mais plausível, que batia mais um com o outro, para poder fazer o vídeo, né? Mas tem coisas que nem a própria... Vocês vão ver no vídeo, tá? Que nem a própria polícia pode dizer se é ou se não é. Mas olha, é muito interessante a história desse serial killer. Vamos lá? O assassino do Zodíaco foi ou é um serial killer. Foi ou é. Presta atenção. Ele mesmo se intitulou como Zodíaco e começou a agir em 1960, no norte da Califórnia. Zodíaco matou 7 vítimas confirmadas. Mas, vamos ver adiante. Aparentemente, seu primeiro crime. Em 1968, em Vallejo, Zodíaco surpreendeu um casal que estava no carro estacionado, onde o local era conhecido como ponto de encontro dos casais. Ou seja, olha a audácia dele. David, de 17 anos, e Beth, de 16. David foi baleado e morto dentro do carro, enquanto Beth correu, porém, a 23 metros adiante, foi baleada. Segundo crime. Em 4 de julho de 69, um casal, Michelle e Elizabeth, estavam passeando à noite, ambos baleados. Porém, Elizabeth morreu, mas Michelle foi levada ao hospital e sobreviveu. A polícia descobriu que eles foram seguidos em um Falcon, retirou uma lanterna de sua jaqueta e andou em direção a eles, atirando. Nessa noite, quando foi 00:40, um homem ligou para a delegacia dizendo: quero informar um duplo homicídio. São 2 jovens, e disse o local. E no final da ligação disse: foram mortos com uma Langer 9mm. E também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus. A telefonista disse que o homem tinha voz de adulto, falava consistente e imperativo. Parecia que até estava lendo um texto. Em 1º de agosto, ou seja, um mês depois, o jornal San Francisco recebeu uma carta do assassino que dizia: caro editor, aqui é o assassino dos 2 jovens no dia 4 de julho e provo. Assim descreveu a marca da munição, a posição das vítimas, as roupas e completou: aqui está a parte de um código e as outras 2 partes estou enviando para os jornais Vallejo Times e Examiner, tá? Deve ser isso aí. Minha identidade está nesse código e se o jornal não publicar, vou fazer uma matança. Será muitas pessoas mortas.
As outras partes das cartas, que foram para os outros jornais, não foram publicadas fielmente, como Zodíaco escreveu. Isso porque a polícia interveio, pois se tratava de um procedimento padrão para que facilite a investigação, preservando dados que somente o assassino sabia. Dia 4 de agosto, 3 dias depois, um casal conseguiu decifrar o código e dizia o seguinte: gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. É mais divertido que matar animais na floresta. O homem é o animal mais perigoso para matar. É emocionante, melhor do que uma garota. Não vou dizer meu nome, senão vocês tentarão parar minha coleção de escravos. E o melhor disso tudo é que quando eu morrer, renascerei e todos que matei serão meus escravos. Cada um. No dia 7 de agosto, 7 dias depois das primeiras cartas enviadas aos jornais, o assassino escreve sua segunda carta à polícia. Mas dessa vez contendo 3 páginas. E nessa carta se intitulou como Zodíaco. E disse que depois que ele escrevesse a última carta, a polícia saberia sua identidade. Em setembro de 69, um casal, Brian e Cecília, estavam passeando no lago Berryessa. Gente, eu não se importa com o inglês não, tá? O que importa é o conteúdo da história. Sentaram-se num cobertor estendido e se abraçaram, admirando a paisagem, quando foram surpreendidos por um homem corpulento, cerca de 1,80 m de altura, com a roupa toda preta e um capuz cobrindo a cabeça. Na frente da roupa havia um símbolo. Era um círculo cortado por uma cruz ao centro, como se fosse uma mira de arma. E então ele os atacou, amarrou e desferiu vários golpes de faca. Infelizmente, Cecília não sobreviveu a 24 facadas. E Zodíaco, antes de sair da cena do crime, deixou escrito na porta do carro: Valerro, e colocou uma data. Em 17 de outubro, enviou uma carta com a seguinte ameaça: crianças em idade escolar são ótimos alvos. Acho que irei destruir um ônibus escolar em alguma manhã. Basta atirar no pneu dianteiro e depois arrancar as crianças quando elas saltarem. Uma declaração que causou muitos transtornos, pois helicópteros, policiais vigiando o ônibus, toques de recolher, crianças que não foram para a escola. Após algumas semanas, foi a vez de um taxista chamado Paul. Após deixar um passageiro, um homem apareceu e sacou uma pistola. Paul morre baleado. Mas por que foi o Zodíaco? Porque após alguns dias, depois do crime, ele enviou uma carta para o jornal Connecticut, onde contava detalhes do crime, e também enviou um pedaço da camisa que ele havia arrancado do taxista no momento do crime. Em dezembro do mesmo ano, Zodíaco enviou mais cartas aos jornais, uma delas totalmente criptografada. Tá vendo? Dessa forma aí, ó, símbolos, sinais, tudo louco. Que continha 340 caracteres. E uma carta estava declarando ser autor de outros crimes na região. Em março de 1970, Kathleen estava viajando em seu carro, quando um homem fez sinal para que ela parasse o carro. Disse a ela que uma de suas rodas do carro estava solta e ofereceu ajuda para consertar. Mas o que ele fez? Afrouxou mais ainda a roda. Então, alguns metros à frente, a roda se soltou
Então ele foi até ela e ofereceu carona. Kathleen estava com um bebê de colo. Então ela aceitou. Pouco tempo depois, ele começou a ameaçar, dizendo que iria jogar o bebê pela janela e depois matá-la. Diante de tamanho desespero, Kathleen se atirou para fora do carro e escondeu na vegetação. Zodíaco ficou procurando por ela, mas não a encontrou e se foi. Na delegacia, Kathleen reconheceu um cartaz de procurado e disse ser o homem da estrada, que é este cartaz aqui. Paul, um jornalista investigativo, em suas matérias, fez muitos comentários do Zodíaco, entre eles dizendo que Zodíaco era um homossexual enrustido, pois cometia muita violência contra as mulheres. Em outubro, Paul recebeu um cartão. E no cartão dizia o seguinte: sinto nos meus ossos, você pena para saber meu nome. Então vou dar uma pista. Mas então, por que estragar nosso jogo? Feliz Halloween! Na época da divulgação das cartas, Paul foi atrás de informações sobre um crime em Riverside, onde um homem de 18 anos, uma jovem de 18 anos, foi esfaqueada e morta. E dentro da Universidade de Riverside foi encontrada uma tábua com dizeres sobre como ocorreu o crime, e a família da vítima também recebeu cartas. Era o mesmo modus operandi do Zodíaco, mas apesar de fortes indícios, não conseguiram provar a autoria do Zodíaco. Em 1971, Paul, o jornalista, recebeu um cartão, onde o assassino admite ser o responsável pelo sumiço de uma jovem em setembro de 1970. Frases foram recortadas de um jornal e coladas no cartão. Em 74, Zodíaco enviou cartas ao jornal Chronicle e dizia que assistiu ao filme Exorcista e que achou ser o melhor filme de comédia. E escreveu: eu igual 37. A polícia e Paul entenderam que 37 se referia aos números de assassinatos cometidos por ele. Arthur Leigh foi um dos maiores suspeitos desde o início dos assassinatos e foi investigado por 20 anos. Os indícios eram fortes. Ele foi visto num lago onde ocorreu um dos crimes. O amigo de Leigh declarou à polícia que ouviu Leigh dizer que tinha desejo de matar pessoas e que sempre o via usar uma lanterna à noite e que fora demitido da Marinha e de uma escola de ensino fundamental, onde era professor, que tinha má conduta sexual com estudantes, e uns diziam que ele gostava de crianças pequenas e era bravo com as mulheres. Em setembro de 74, Leigh foi preso por atos sexuais contra um menino de 12 anos e cumpriu 2 anos de prisão. Em 1991, após a morte de Arthur Leigh, que é um dos maiores suspeitos, a polícia de Vallejo entrou na residência com um mandado. Então foi encontrado uma máquina de datilografar, que era da mesma marca de uma das cartas enviadas, possuía um relógio da marca Zodiac, morava em Vallejo, onde aconteceu a maioria dos assassinatos, descobriu que ele trabalhava perto do lugar onde ocorreu um dos primeiros assassinatos. Em 2002, a polícia de São Francisco realizou o DNA de Arthur Leigh em comparação com os selos postados nas cartas e também compararam a saliva de seu amigo. Aquele que foi depor contra Arthur
para a polícia na época dos crimes. Porém, foi descartado. Os dois não demonstravam correspondência de DNA. Mas em março de 2018, foi anunciado que a coleta da saliva do selo foi colhida pela frente do selo e não atrás do selo. Aí também, né? Aí fica complicado, né? Será que a pessoa não pensa, gente? Na hora de colher o negócio, lógico que vai estar atrás, a pessoa lambe lá o selo. Um policial especialista em caligrafia recebeu caixas de escritos de Arthur Leigh, mas nenhuma das escritas combinava com as cartas do Zodíaco. Em 2009, em um documentário do History Channel, observou um jornalista chamado Richard, que trabalhou em um jornal em São Francisco na época dos crimes, e constatou que sua aparência lembra o retrato falado do Zodíaco e que, inclusive, aquela policial que atendeu aquele telefonema do Zodíaco confirmou que a voz do jornalista era a mesma do homem que fez a ligação. Porém, Richard morreu em 2004. Outro forte suspeito foi descoberto em 2014. Rand diz que teve um amigo chamado Myers, que em 2001 confessou ser o assassino do Zodíaco, mas que estava morrendo de cirrose no fígado e que Rand deveria ir à polícia após sua morte. Porém, as investigações não foram adiante, mas há muitas evidências. Myers frequentou a mesma escola que as vítimas David e Beth, supostamente trabalhou no mesmo restaurante que Darlene, uma das vítimas, trabalhou, teve acesso ao mesmo tipo de bota militar encontrada na cena de um crime. E entre os anos de 1971 a 1973, nenhuma carta foi enviada aos jornais. E nesse período, Myers foi para o exterior com os militares. Tá vendo como tem bastante suspeito? Em 2020, agora há pouco, o texto ainda não decifrado, conhecido como Cifra 340, foi decodificado por uma equipe internacional de criptógrafos amadores e a decodificação foi aceita pelo FBI. E dizia o seguinte: espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não era eu no programa de TV, o que leva um ponto sobre mim. Eu não tenho medo da câmara de gás. Ela me mandará para o paraíso mais rápido. E eu já tenho escravos o suficiente para trabalhar por mim. Enquanto as outras pessoas não terão nada chegando ao paraíso, por isso elas temem a morte. Eu não tenho medo, porque sei que a minha nova vida será fácil no paraíso da morte. Louco. Esse programa a que ele se refere foi quando, na época dos crimes, um homem foi até a TV e declarou ser o Zodíaco. Então, considerando que na época dos crimes, o suposto assassino do Zodíaco tinha entre 20 e 30 anos, 20 e 25, então hoje ele teria, ou tem, caso tivesse 20 anos na época, hoje ele teria uns 71 anos. Caso tivesse 25, hoje ele teria uns 76. Ou seja, pode normalmente estar vivo. O Zodíaco ainda é procurado e o caso não está encerrado. Ele pode ter parado de cometer crimes, mas pode ter continuado e não ter se identificado nos novos crimes. E, claro, pode estar assassinando por aí até os dias de hoje. Bom, pelo que eu vi, eu acredito que ele sim
tenha matado, até aquele momento das cartas, 37 vítimas, né? Porque muitos assassinatos na época tinham um modus operandi muito parecido com o do Zodíaco. Mas a polícia não podia afirmar que ele era o autor dos crimes. Então, quer dizer, ele pode ter matado mais de 100 pessoas, né? Pode ter matado muito. Pode estar matando até hoje, porque ele não foi encontrado. E as provas, como vocês viram, por que colheram somente a saliva da frente do selo? Aquele cara que em 2014, né, um jornalista que foi suspeito porque tinha a mesma voz do cara que ligou à 00:40, né, para um posto policial. Além de ele ter a mesma voz, ele tinha a mesma aparência do Zodíaco. Então, se a pessoa identificou isso, por que na época não colheram material de DNA, né, não foram mais a fundo? E no caso, né, aqui nós falamos FBI, mais fácil, né? O FBI, gente, ele não tem, nesse caso aqui, a jurisdição para atuar diretamente, comandar diretamente esses crimes. Porque lá nos Estados Unidos é tudo muito diferente daqui, né? Assim, nessas questões. Se for um crime de grande repercussão, seja lá o que for, aqui no Brasil, acaba que as polícias, né, se unem. Um investiga daqui, um investiga dali, e depende também se é crime federal, estadual, tem essas questões, não cabe aqui, mas enfim, o FBI, ele fez o que pôde, tá? Ele colaborou bastante e inclusive colabora até hoje. Então, não dá pra gente saber em qual linha de investigação eles estão atuando, porque lá eles preservam muito as provas, os depoimentos, porque olha só o raciocínio. Se, por exemplo, aquela carta que ele enviou para um dos jornais, se a carta tivesse sido totalmente escrita de acordo com o que o Zodíaco escreveu, alguma pessoa aí, piradinha, né, pode querer assumir o crime. Então, se todas as provas, se tudo for dito para a imprensa, a pessoa saberá direitinho tudo que aconteceu. Então, na hora que ela for depor, ela vai saber falar tudo sobre os crimes. Foi dia tal, hora tal, pessoa tal, desse modo, daquele modo. Então, diante de uma confissão assim, ele acabará sendo preso e vai ficar por isso mesmo. Ele vai tomar a punição e o real assassino vai estar à solta, né? Porque, infelizmente, tem gente que, né, tem problemas mentais e faz esse tipo de coisa. Então, por isso que apenas uma confissão, nem aqui no Brasil, não é qualquer confissão que é aceita. Ah, fui eu que matei, tá bom? Então você vai ser preso. Não pode ser assim. Mesmo porque alguma pessoa pode falar assim: Atena, vai lá, fala que foi assim, assim, assado, e você será presa. Depois que você for solta, eu vou te dar tanto de dinheiro e você vai ficar aí de boa pro resto da vida. Aí a pessoa não tem nada a perder, né? Vai lá, assume o crime, vai preso, depois sai, fica com o dinheiro e o verdadeiro assassino vai estar à solta. Então, por isso que é bem complicada essa questão de investigação, né? Às vezes a gente fica com ódio porque a imprensa não divulgou, ou a gente não está sabendo o que está acontecendo, se descobriu mais alguma coisa. Eu sei que a gente passa raiva com isso, mas em determinados casos, né, talvez na maioria dos casos,
seja necessário. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e deixa seu joinha, se inscreva no canal. E se você tiver histórias sobre a vida, histórias reais, né? Sobrenaturais, sobre pessoas malévolas, tóxicas, homens coringas, histórias engraçadas, conta pra gente. Pode ser pelo WhatsApp, que é o 32 99 196 7730. Pode escrever, pode mandar áudio, que eu vou transcrever a sua história. Não se preocupem com gramática, não me importo com isso. Eu faço uma revisão, tá, do texto. Isso não é eu, é uma amiguinha aqui minha que me ajuda também. E o que eu desejo a vocês é que fiquem na paz.